Oi, gente, tudo bem com vocês? Vim aqui trazer mais um vídeo pra vocês. Eu demorei um cadinho pra gravar aqui novamente pro canal por diversos fatores. O vídeo anterior foi sobre os apóstolos de Jesus. E aí eu percebi depois que eu tinha esquecido de alguns. Então eu vou ver se eu consigo postar um outro vídeo que eu fiz com todos. Vou ver se eu consigo postar aqui. Eu postei lá no Instagram. E vou ver se eu consigo postar aqui também, tá? Então hoje eu resolvi trazer os sinais em libras dos livros da Bíblia. Bom, começando pelos livros do Antigo Testamento, o sinal de Antigo Testamento, meu cabelo tá me incomodando. O sinal de você vai fazer velho, esse aqui é sinal de velho. E testamento é assim, ou assim, como se eu estivesse atestando alguma coisa. Então, testamento, velho testamento, antigo testamento, beleza? Então, começando por Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, e então por onde começa a Bíblia. Por isso o sinal dele é muito parecido com o de começar, ou começo. Sinal de começo, para quem não conhece, é esse aqui. Você estende uma mão e a outra assim, arrastando aqui, ó, do punho, né, até a ponta dos dedos. Começo. Então, Gênesis vai ser muito parecido. Você vai fazer a letra G com uma das mãos e aí você vai assim, tá vendo? O G deitado, ou tem que fazer mais alto aqui, né? Arrastar assim. Gênesis. Êxodo. Como que a gente faz o sinal de Êxodo? Então, a palma de uma das mãos vai estar aberta, assim, de lado. E você vai fazer a letra E. Êxodo. Êxodo. Lei é assim. Esticado e a letra L. Então, é do lado, é como se Deus estivesse instituindo as leis, né, do povo nesse período, né? Então, a gente sabe que Êxodo, Levítico, Números, Deus fala muito sobre leis. Então, a gente vai ter Êxodo, o sinal do livro de Êxodo. Levítico vai ser o L, da mesma forma. Então, aqui, Êxodo, Levítico. Números vai ser um pouco diferente. A gente vai fazer como se fosse uma mão fechada, né? Parecendo com um A, só que assim, né? Em pé. E aí, vai fazer a letra N batendo aqui, ó, de lado, tá vendo? N, você vai bater com o dedo do meio, aqui em cima. Números. A gente vai fazer também parecido com Êxodo e Levítico. Então, a mão reta, o D aqui batendo na mão reta. Certo? Então, os livros do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Agora, vamos para Josué. Quem foi Josué? Josué foi uma pessoa que Deus levantou depois de Moisés, né, para guiar o povo até a Terra Prometida. Teve a história de Jericó, enfim. E aí, por que é importante saber isso? Porque o sinal diz, alguns sinais, né, dos livros vão dizer muito sobre alguns personagens específicos. Então, Josué, por exemplo, guia o povo. Então, a gente vai fazer um J no ar, e aí com a outra mão você vai fazer o sinal de guiar. Esse aqui seria o sinal de guiar, mas com o J antes, então, o livro de Josué. Se eu não me engano, o sinal do personagem também é assim. Mas eu vou trazer pra vocês se for um sinal diferente, tá? Então, Josué. Mas eu acredito que é o mesmo. Juízes. Ao mesmo sinal de justiça, de juízo, de julgar. É isso aqui. Só você lembrar da balança da justiça, né? O sinal da justiça é aquela balança, né? Então, só você imaginar aqui, ó. Faz assim, como se fosse uma pinça com os dedos. E aí, juízes. Juízes. Ruth é um R, letra R, certo? Ó. Vai cruzar o dedo médio atrás do dedo indicador, letra R. E aí vai ser um R aqui, ó, no coração.
Fala sobre redenção, sobre amor, enfim. Então, R no coração. 1 Samuel. Sempre vou falar isso nos livros que tem primeira, segunda, né? A gente sempre vai fazer o sinal. Então, primeira, segunda, terceira a gente só vai ter no livro de Pedro, né? Ou de João, aliás, perdão. Então, sempre que a gente vai falar sobre o livro, a gente precisa fazer sinal de que livro que é. Senão, só você fazer Samuel, tá bom? É primeiro ou segundo Samuel? Então, primeiro, finge que você tá pedindo uma carona. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Então, primeira, Samuel. Como que a gente faz Samuel? A gente vai fazer a letra S, certo? E aí, vai bater no peito aqui e arrastar pra cá. Samuel. Por que esse sinal? Você vai ver que ele se repete muito em alguns contextos. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre pastor, qual é o sinal de pastor? É um P, bate no peito e arrasta. Então, vai ter essa simbologia para alguma autoridade. Samuel era um profeta. Então, a gente faz o S e bate no peito e arrasta para o lado, ó, da esquerda para a direita. Samuel. Ou assim também, Samuel. E aí, então, se primeiro é Samuel, assim. Então, segundo Samuel, segunda Samuel. Próximo é Reis, também temos primeira e segunda. Qual que é a facilidade aí desse livro? É que é o sinal de rei mesmo. Vai fazer primeira ou segunda, né? Reis, a coroa mesmo. Pode ser aqui do lado, pode ser aqui em cima. Isso não tem tanta diferença, assim, não tem tanta diferenciação, tá? A gente tem o livro de Reis um pouco mais corrido, assim, né? Sem tantos detalhes. E Crônicas a gente vai ter um pouco mais de detalhes, né? Sobre o reinado desses reis. Então, Crônicas é um livro de registro, vamos dizer assim. Então, como um livro de registro, o sinal dele, imagina um livro aberto, a gente abre assim, livro. E aí, em vez de você fazer assim, como se fosse um livro comum, você vai fazer a letra C com uma das mãos e com a outra você vai fazer como se fosse um livro normal. Então, Crônicas, primeira e segunda Crônicas. Então, Esdras é muito parecido com Crônicas. Se Crônicas é um livro abrindo em C, Esdras é um livro abrindo em E. Então, assim. Esdras. Neemias é um pouco diferente, porque como ele faz uma mudança aí em algumas questões no povo, ele vai começar essa reconstrução aí depois do exílio, a gente vai ter um sinal como se fosse de mudança. Então, o sinal de mudar é esse aqui. Mudar. E aí, Neemias vai seguir essa mesma lógica. Então, são 2 dedos em N e aí você vai enrolar, certo? Neemias. O livro de Esther, então voltando àquela lógica de rei e rainha, Esther foi uma rainha, né? Ela foi esposa de Assuero, é o sinal de rainha com a letra E. Então, qual que seria o sinal de rainha? É o sinal colocando uma coroa, né? Normal. E aí, no caso de Esther, a gente vai fazer a letra E com as 2 mãos e aí vai colocar como se estivesse coroando Esther. Então, Esther. O livro de Jó. Basicamente, o livro de Jó fala aí sobre um sofrimento muito grande, né? Que Jó passou, aparentemente sem motivo. E, basicamente, a sinalização do livro é isso. Então, J e sinal de sofrer. Aqui eu tô muito pra baixo, mas a gente vai fazer na altura da cintura aqui, ó, do ossinho aqui. Sentado fica um pouco difícil, né? Vou mostrar pra vocês, mas aqui na altura da cintura, ó. Aqui. J e sofrer. Salmos. Só lembrando que salmos, eles são cânticos, vamos dizer assim, né? Escritos. Então, o sinal de salmos, ele vai lembrar muito o sinal de cantar. Então, o sinal de cantar são 2 Cs assim, certo? Em movimento. E salmos vai ser parecido, só que em S. Então, a gente vai fazer S com as 2 mãos e assim, certo? Salmos. Provérbios, ele fala muito sobre a sabedoria, em grande parte aí de Salomão, né?
O sinal de saber é esse aqui. Saber, saber. E aí a diferença para falar sobre o livro de Provérbios vai ser saber, P. Saber e a letra P. Eclesiastes também, de uma certa forma, é um livro de conselhos, e só que é um pouquinho diferente aí dos provérbios. Então a gente vai fazer a letra E, tá vendo? Dobra todas as juntas do dedo. Letra E, você vai colocar aqui no canto da boca e vai arrastar pra cá. Eclesiastes, Eclesiastes. Cantares é o sinal de cantar, normal, que a gente já conhece. E aí agora nos profetas é bem legal, por quê? É só você saber a sigla. Então, no índice da Bíblia tem as siglas dos livros, né? Então, Gênesis é GN, Êxodo é X, e aqui nos profetas vão ser todas as siglas. A única diferença é que vocês vão ver que Abacuque e Hebreus, lá no Novo Testamento, são um pouco parecidos, mas eu vou explicar para vocês a diferença entre um deles, para vocês não confundirem, tá? Então, vamos lá. Isaías, I-S, I-S, Isaías. Jeremias, J-M, J-M. Lamentações, L-M, L-M. Ezequiel, E-Z. A gente desenha no ar mesmo. E-Z. Daniel, D-N, D-N. Oséias, O-S, O-S. Joel, J-L, J-L. Lembrete importante, assim é essa, assim é a. Também confundo. A-M, Amós. Obadias, O-B, Obadias. Jonas, J-N, Jonas. Miqueias, M-Q, Miqueias. Naum, N-A, Naum. Abacuque, H, lembra sempre que o H gira, tá? H-B, Abacuque. Sofonias, S-F. É outro que eu confundo também. T pra dentro, F pra fora. Então, Sofonias. S-F. Ageu. A e o G. Ageu. A-G. Zacarias. O Z e o C. Zacarias. E Malaquias. M-L. Malaquias. Certo? Então, finalizamos o Antigo Testamento. Agora vamos para o Novo. Esse aqui é o sinal de novo, ó. Você tá com uma mão fechada e novo, novo. Você abre, ó, novo. Novo Testamento. Então, Velho Testamento, Novo Testamento. Mateus. E aí é o mesmo sinal que eu mostrei para vocês do discípulo Mateus, tá? É o M aqui no bolsinho, porque Mateus era um publicano, um cobrador de impostos. Então, guardar o dinheirinho aqui, ó, no bolsinho. Marcos, são duas letras M balançando aqui na... Eu vou fazer aqui pra vocês verem, mas é na altura da cintura que você vai fazer esse sinal, tá? Nessa altura aqui, que eu não tô conseguindo mostrar pra vocês. Será que se eu for mais pra trás dá? Mamãe querida, não. Palhaça, né? 2 M's. Tananana, na altura da cintura aqui, tá? Lucas é um sinal muito parecido com o médico. Qual o sinal de médico pra vocês entenderem? E aí, por que sinal de médico? Porque Lucas era médico. É um ganchinho assim, e a outra mão fechada, você bate. Por quê? O negocinho lá do joelho, sabe? Que você batia e negócio de reflexo do joelho. Então é isso aqui. Sinal de médico. E o sinal de Lucas vai ser, a única diferença que vai ser o L no lugar desse ganchinho. Então, L. Lucas. O mesmo sinal do discípulo é o J no coração. Que também é o mesmo sinal
das epístolas de João. Primeira, segunda e terceira. Segunda e terceira João. Primeira, segunda, terceira João. Primeira, segunda, terceira João. Atos vai ser as duas mãos em A, assim, ó. Assim, letra A, pra frente e pra trás, aqui na altura da boca. Romanos é o sinal do capacete romano. Como que era o capacete romano? O capacete romano tinha aquele negócio aqui, né? Parecia uma crista assim na cabeça. Então, romano você vai fazer assim, ó. Romanos. Primeira e segunda Coríntios. Então, a gente sempre vai lembrar. Primeira e segunda Coríntios. Segundo alguns estudiosos, e quando a gente vê na carta de Coríntios, realmente faz sentido, né, essa lógica. Era uma das igrejas que Paulo tinha mais problemas para resolver, vamos dizer assim. Então, foi meio que taxada como uma igreja problemática. E aí, qual que é o sinal de Coríntios? É o sinal de problema com C. Qual que é o sinal de problema? Você vai fazer assim, como se fosse dois L's, e assim, tá vendo? Problema. Raspando assim, ó, um dedo no outro. Problema. E a diferença para Coríntios é que a gente vai colocar um C e, ó, problema. Mentira, Coríntios. Então, primeira e segunda Coríntios. Gálatas é muito facinho. Eu achei, assim, não tem uma explicação lógica, pelo menos eu não conheço. Mas é um G aqui em cima e aí puxa para L. Então, você tem um G aqui, puxa para baixo L. Gálatas. Efésios. Uma mão estendida e a letra E. E aí você vai fazer uma circular aqui em cima, ó. Efésios. Também não sei a explicação lógica, assim, pro sinal. Mas não é muito difícil também, não. Filipenses é um F, certo? Letra F. Circular assim, ou assim. A maioria das pessoas que eu vejo faz assim, tá? De lado, não de frente. De frente eu acho que significa outra coisa que eu não tô lembrando. F. Colossenses é a mão estendida pra cima. E aí, aqui, ó, C, Colossenses, não confundir com capítulo, porque aí lá na frente eu vou explicar como a gente fala de versículo e capítulo. Capítulo a gente faz assim, ou assim. Não vou lembrar agora. Mas é muito parecido com Colossenses. Então, Colossenses e capítulo e versículo é diferente, tá? Colossenses só bate aqui. Primeira e segunda Tessalonicenses. Então, primeira e segunda. E aí, Tessalonicenses é um livro que fala muito sobre a volta de Cristo, né? Sobre o arrebatamento e tal. E aí, o sinal de Tessalonicenses é um T, assim, ó, mão estendida aqui embaixo. E aí, imagina a igreja sendo arrebatada. Então, Tessalonicenses. Tito, as duas mãos em T e falar. Tá vendo? Falar. Tito. Filemon aparecido, a diferença aqui é uma mão só, e aí o Tito é o T, né? Então, o dedão pra dentro e Filemon o dedão pra fora. Filemon também, uma mão só. Então, Tito, duas mãos, o dedão pra dentro e Filemon, uma mão só, o dedão pra fora. Filemon. Hebreus, o que eu tinha falado pra vocês sobre ser parecido com Abacuque. Abacuque a gente faz o H e o B. A diferença para Hebreus é que a gente faz o H aqui atrás e o B a gente como se estivesse empurrando, tá? Então, Hebreus. E o Abacuque a gente faz paradinho, tá? Abacuque, Hebreus. Tiago, então é o T, o T dentro. Confundi mesmo, gente, normal. E sinal de pedra, aqui, ó. Muito parecido com Pedro. E primeira e segunda, Pedro. Letra P, mesmo sinal do discípulo. Pedro. Certo? Pedro
Primeira e segunda I, primeira, segunda, terceira, João. Mesmo sinal do discípulo João. Judas é um J na testa. J na testa, Judas. E Apocalipse é o AP. AP. Por que é esse P abrindo? É como se fosse assim, ó. É o fim. Acabou. Acabou. Porque acabou é assim, né? Fim, pronto. Mas Apocalipse é assim. AP. AP. Certo? E é isso o vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Alguma ideia de vídeo que vocês queiram ver aqui no canal ou no Instagram. E é isso. Até uma próxima. Beijo. Tchau!